Eu sou Evandro Xuxinho, @minxuxinho no Instagram, estou aqui com o Esbolho, @esbolho no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 11 de janeiro de 2025 até o dia 17 de janeiro de 2025. Nessa semana, sob a presidência do Brasil, BRICS anuncia a entrada de Cuba, Bolívia e mais 6 países como parceiro. A Argentina se firma como o segundo maior consumidor per capita de carne. Morre David Lynch, diretor de Twin Peaks e Veludo Azul, aos 78 anos. E aí, Sbolly, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de viagens, de encontros, de talvez quase encontros, de baladas, de jogatinas, de andanças, de encontros, e talvez esses encontros nunca se repitam no futuro, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Muito bem, cara. Então não vamos nem perder tempo aí, você que é uma pessoa internacional, nosso correspondente internacional. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana e na Argentina. Opa, então, na Argentina não garanto que consiga falar de tudo, porém eu vou dizer aqui as minhas impressões que no fim de semana, aí vamos falar cronologicamente, no fim de semana eu tava com a Gabi, a gente acabou basicamente consumindo as coisas perecíveis que estavam na geladeira aí, né, pra gente poder viajar sem peso na consciência de voltar e ter que jogar um monte de coisa fora. Então a gente estava basicamente aí, né, consumindo os estoques das coisas. E, pois bem, esse foi o sábado, né, e aí domingo a gente almoçou e tal, comecinho da tarde a gente já partiu para Porto Iguaçu, porque daí a gente foi pegar o voo aqui como um voo doméstico, né, na Argentina mesmo. Atravessamos ali, né, perto ali de Beltrão, numa cidade, aí fomos margeando ali a Argentina até chegar em Porto Iguaçu. Por sinal, deu, sei lá, 1 hora e pouco a menos do que se a gente fosse por Foz, né, normalmente. E aí fomos lá, pegamos daí, né, um voo doméstico, ao invés de um voo internacional, ficou consideravelmente mais barato. E aí, então, começa a viagem. Primeiro, né, a gente chega em Buenos Aires, passamos um dia aqui, né, basicamente esse dia a gente, né, fez andanças de comer em lugares inesperados, de tomar sorvete, de, sabe, andanças de pontos turísticos. Aí, no outro dia, a gente partiu para Ushuaia. De Ushuaia, daí a gente também fez mais várias andanças, por sinal um outro clima completamente diferente, muito mais frio e, né, algo que sabe, é bem diferente do verão que estamos vivendo no Brasil, e também em Buenos Aires estava bem quente. E lá em Ushuaia é basicamente frio o ano inteiro. E lá foi, né, bem puxado por conta disso. Fizemos uns passeios bem maneiros, assim, com, né, umas trilhas e tal. E aí, né, o resto do tempo é comendo nos lugares também que a gente já tinha pesquisado e outros que a gente acabou encontrando por lá. Por sinal, minha reflexão vai ser sobre isso, sobre estar ali esperando na fila de um desses lugares para comer. A gente acabou encontrando um grupo de brasileiros e a gente fez uma conversa ali, e eu vou falar mais dessa conversa daqui a pouquinho, porque no restante do tempo daí a gente terminou, né, o passeio de Ushuaia, e de ontem, né, para hoje chegamos de volta para a parte 2 em Buenos Aires, e vamos ficar aqui até, né, domingo de madrugada, que é quando a gente parte de volta para o Brasil, e aí se encerra, né, a viagem propriamente dita. Por sinal, aqui cabe um adendo de última hora, né, hoje no hotel que a gente está ficando aqui na parte 2 em Buenos Aires, estava ali na recepção, porque assim, eu tenho tentado, meu cérebro, meu espanhol é consideravelmente ruim, né, mas eu me viro, né, eu consigo entender e me viro na fala um pouquinho. Mas, né, é sempre tentador eu recorrer ao meu inglês, que eu me sinto muito mais confortável. E aí, tá, né, feito esse preâmbulo, tava ali o recepcionista, que tinha pedido que o frigobar aqui do quarto tinha dado problema, e tal, né, tinha explicado em espanhol para ele, não sei o que lá. Beleza. Aí, eu tava ali, né, perguntando, a gente saiu pra almoçar, tinha feito esse pedido pra eles checarem. Na volta, eu fui perguntar pra ele, como é que foi, tá tudo tranquilo? E o cara, vou checar, né? E aí, depois ele voltou falando em inglês. E aí, meu amigo, aí ele veio falar em inglês, só que mal sabe ele que aí eu me viro muito melhor no inglês. Aí eu dei o contorno, aí eu dei o famoso dibre nele, e aí eu encurralei, porque eu tava falando muito melhor que o inglês dele. E aí ele ficou na miúda, né? Então foi muito satisfatório voltar aqui falando com o meu idioma que eu me sinto mais confortável, né? Daí, então, feito essa consideração, a Argentina está sendo muito legal, tirando alguns argentinos que são meio folgados. Mas o restante está sendo bem tranquilo. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre brasileiros, que é uma outra discussão. Então, daqui a pouquinho eu volto a falar disso, porque antes disso,
Eu vou pedir que Evandro Xoxin fale sobre a semana dele, porque eu vou deixar para falar mais detalhes da viagem no podcast paralelo, talvez com um nome assim que a gente ainda não sabe como é que vai se chamar, Mais Uma Viagem, que eu já estou com o roteiro pronto há 2 anos do Mais Uma Viagem em Bélgica, que eu não gravei ainda. Talvez agora, juntando mais uma viagem, para não ficar tão defasado assim o formato, talvez eu grave esses 2 aí e lá eu tenha mais comentários sobre a viagem, porque aqui a gente só tem 30 minutos, né? Então, basicamente é isso. Muito bem. Cara, minha semana começando cronologicamente, após gravação da nossa sexta-feira, eu fui conhecer alguns amigos da Tati. A gente foi jogar board games, né? Eu cheguei um pouco atrasado porque a nossa gravação demorou muito pra acontecer. Eu tive que resolver uns pepinos ali pros meus pais também, enfim. Atrasou e ainda assim deu pra gente jogar, a gente comeu um poke lá, tava uma delícia, foi bem legal, bem divertido, bem maneiro. Curti bastante o rolê, gostei de ter conhecido esses amigos também. Foi legal, cara. Foi legal porque a gente jogou um jogo que era basicamente uma dupla contra outra. E aí eu fiz dupla com a Tati, a gente acabou perdendo, mas ainda assim foi bem legal, bem divertido ter jogado. Aí no sábado, né, a gente dormiu e na parte do meio-dia ali do almoço, a gente foi almoçar com uma outra amiga dela. Então eu fui conhecer aqui também a sócia dela, né, da empresa. Então fui conhecer ela e o noivo, não é namorada, noivo, esposo, agora não lembro se é noivo ou se é esposo. Mas enfim, fui conhecer os dois e foi bem legal também, cara. Eu gostei bastante, assim, é uma pena que foi mais curto, né, o nosso contato, porque era basicamente o tempo do almoço ali, então mais ou menos do meio-dia e meia até umas 1h30, 2 horas, né, daí a gente já teve que ir. E aí a gente foi pra casa e às 4 horas teve o voleizinho, fui jogar, bem faceiro, bem alegre, bem maroto. Foi bem divertido ter jogado. Nossa, cansei pra caramba porque a gente jogou 3 horas, né? Então, ao final eu tava bem desgastado. E tava tão desgastado, mas ainda assim com um pique energia para ir pra balada, cara. A Tati tinha falado de ir na balada, na Moon, né? Que é uma balada, inclusive, que a minha ex ia tocar, mas não na pista específica, né? Porque são 2 pistas lá, basicamente. E aí a minha ex ia tocar na pista central e a gente ia ficar na pista, na pistinha que eles falam ali, né? Que é um ambiente um pouquinho menor e tal, que era onde ia tocar o reggaeton. E eu vou falar sobre isso na minha reflexão daqui a pouco, né? Mas eu vou só terminar de relatar a minha semana, que aí no domingo a gente ficou basicamente de boa, a gente ia jogar RPG com uns amigos da Tati, mas acabou que eles meio que não falaram mais nada e tal, e a gente ficou esperando e a gente conseguiu então assistir e terminar Round 6, a segunda temporada, que foi, cara, bem legal, bem maneiro assim. Eu achei que não ia ter mais história, né, porque eu já tinha visto algumas reportagens e algumas matérias que basicamente o diretor ou o criador, não lembro agora, ele queria basicamente agora fazer dinheiro, né? Porque a Netflix tinha meio que comprado a preço de banana e aí deu esse estouro todo. E aí ele tinha dito como, eu quero ganhar dinheiro também, né? E aí vou fazer essa segunda temporada sim. E aí então... Mas apesar de tudo, teve uma história ali. Teve uma história que foi bem bacana, bem divertida. Eu gostei muito da segunda temporada também. Né? Ainda mantém um pouco daquela crítica e tem algumas questões que, enfim, não vou nem abordar aqui porque não é o momento. E aí, continuando a minha semana, eu acho que eu posso resumir a semana inteira em cansaço. Cansaço, cara. Eu comecei a trabalhar a partir das 6h30, né? Eu tinha que estar no hotel, então eu comecei a acordar ali pelas 5h40, porque a gente resolveu, basicamente, durante a semana dormir no apartamento da Tati, que é um pouco mais longe do hotel, né? Mas lá pelo menos é mais silencioso, ela consegue dormir melhor. E pra mim eu vou acordar 5h40 ou 5h50, 10 minutinhos não é como se fizesse muita diferença, né? Então, pra mim tanto faz. Aí por uma questão pra facilitar a vida dela também, daí a gente resolveu dormir essa semana lá. E aí, cara, foi um desgaste gigantesco, porque eu e a Tati, a gente tá se curtindo muito, sabe? E conversando muitas coisas, assim. Parece que, né, tal qual a gente já falou na profecia aí
do morador em situação de rua, a gente se conhece há 33 anos, né? A gente só não conversou e não olhou pro lado. Então, parece que a gente tá sempre atualizando coisas do tipo, nossa, isso aqui no passado, isso aqui agora, e blá, 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 blá. A gente basicamente não cala a boca, né? A gente fica os dois conversando o tempo inteiro. Então, cara, bem legal mesmo, assim, estou apaixonado e me divertindo, o que é o mais incrível de tudo. E aí, nessa semana voltou a minha análise, que eu tava quase dormindo antes de começar, mas aí quando eu sentei ali no divã, deitei no divã, foi uma metralhadora, cara. Nossa, não comecei, eu só terminei de falar na hora que que a minha analista tava abrindo a porta e falando até semana que vem. E aí eu acho que isso basicamente encerra a semana. Eu e a Tati, a gente já fez alguns planos a longo prazo, inclusive, né? De viajar para o Rio de Janeiro em maio. E aí eu vou visitar o meu amigo Gus, finalmente, depois de anos e anos que a gente não se vê. Eu falei para ele, cara, ó, existe a possibilidade de eu ir aí em maio, então fica no Rio. E aí ele falou, cara, se eu tivesse alguma coisa programada, eu já ia cancelar agora, porque a gente tem que se ver. E eu falei, aí sim, finalmente. E aí também a gente tá vendo a respeito de uma adoção, né? Eu e a Tati ali, mas não é bem de uma criança, é de um pet. Mas isso vai ficar para a semana que vem, porque não tem nada decidido ainda. E eu vou retornar depois, posteriormente, falando sobre a minha reflexão da balada. Enquanto isso, eu volto a bola para que vocês, Bole, façam a sua reflexão da semana. Opa, então bora lá. Cara, então, a minha reflexão, como eu tinha mencionado, vem desses encontros aleatórios que acabam surgindo em viagens. Então, lá em Ushuaia, especificamente, assim, em geral, né, em vários momentos da viagem, a gente acaba ouvindo, né, vozes de turistas, de idiomas, né, variados, e vez ou outra dá pra gente sempre escutar um português aqui ou ali. Pois bem, essas pessoas também a gente nunca vai ver na vida, nunca vai ver de novo na vida, e tal. Em Ushuaia, especificamente, também sempre tinha esses momentos de ouvir idiomas diferentes e tal. Nesse momento em específico que eu estou pensando para usar, né, como ponto central da minha reflexão, estávamos, né, Gabi e eu ali esperando num restaurante, El Bodegón Fueguito, se eu não me engano, o nome dele, e aí lá a gente estava, né, precisava dar um nome ali na lista de espera e a gente estava ali aguardando ser a nossa vez. Aí chegou essa família de viajantes, né, brasileiros, e a gente começou a conversar, né? Começou ali o quase senhor, né, basicamente, lá, o pai da família ali, comentando, né, que eles tinham feito uma road trip, né, tinham ficado sei lá quantos dias, sei lá, chutar uns 20 dias, fazendo tudo isso, né, de descer de carro, né, acampando, né, ao longo ali com um grupo, né, de, sei lá, 20 outros carros, sei lá o que era, tanto assim, e eles iam curtindo a paisagem. E daí eles relatando, né, coisas que eles gostaram, parques, cidades no meio do caminho, lugares que eles comeram. E, sabe, tava um papo bem maneiro. A questão é, eu não faço ideia do nome deles. Eu não faço ideia, né, daqui uns dias eu não vou fazer ideia do rosto deles. Eu não vou, sabe, não vou lembrar de mais nada, a não ser dessa conversa muito legal que eu tive com esses brasileiros ali. E vão ser basicamente isso. Vão ser um registro de alguns minutos num podcast. E foi uma aleatoriedade, uma coisa muito bacana, que ficou por isso mesmo. E foi legal. Foi algo assim simples, né, completamente inesperado. Mas acho que tem um tanto disso, né? De talvez uma abertura ao desconhecido, uma abertura a curtir essas coisas não planejadas. Porque a gente tinha feito alguns planos, né, de lugares pra gente ver, lugares pra gente ir, coisas assim. Mas esses encontros, né, ao acaso, isso fica, né, para essas aleatoriedades que acabam acontecendo. Me lembra também, por sinal, daquele quadro do Jacaré Banguela, né, que ele fala da abertura ao desconhecido. Eu não lembro direito qual que era o nome, assim, que ele... predisposição ao desconhecido. Que daí ele fala basicamente sobre isso, né? Sobre viajar sem planejamento, sem as coisas, e daí ele vai descobrindo na viagem as coisas. Até ele chegou a fazer a viagem sem saber até para onde ele ia viajar, né? Ele decidiu no aeroporto para onde que ele ia e tudo mais. Então acho que só me resgatou um pouco dessa
dessa mesma vibe aí, né, de estar aberto a encontrar coisas e viver experiências ali que se tornaram, né, interessantes, mas, né, correm o risco agora de se tornar uma memória cada vez mais apagada. Espero que, pelo menos aqui no áudio, ela continue cristalina e vívida aqui para a posteridade. O que posso dizer, senão que tem brasileiro em todo lugar, né, cara? Impressionantemente, o tal do povo brasileiro encontra-se em todos os cantos do mundo. E aí, talvez por ser esse meme de ser um país muito diverso, muito grande, né, de ter muita gente, muito populoso. Então, parece até né, a frase do Thanos, o Brasil, na verdade, que é inevitável, né? Então, estamos aí. E, cara, é curioso porque eu acho que existe um reparo nisso no momento em que a gente é um outsider, né? De que enquanto a gente está aqui no Brasil, a gente talvez não tenha essa sensação, né? De que, porra, aqui é a nossa terra, então tem esse senso de pertencimento, essa própria... né, a origem da nossa fala, porque quando a gente está falando de linguagem, a linguagem está intimamente associado com a memória, né? E muito do que a gente fez no passado está atrelado a essa linguagem materna, que no nosso caso, né, é o português. Então, muita coisa surgiu, inclusive a nossa própria personalidade, nosso desenvolvimento foi pautado nisso. E aí eu acho que escutar essa questão familiar faz com que a gente, né, até dê esse reparo, tipo, caralho, tem um brasileiro aqui, e aí, né, se a gente for até pensar em outras teorias, como o Bourdieu, a gente vai falar sobre o habitus, né, sobre esse senso do ser humano de procurar aquilo que lhe é familiar, né, então... Você vai sempre caçar aquilo que tem uma história próxima, ou um acontecimento próximo, ou uma experiência próxima, ou uma aparência, uma familiaridade, né, com o que te é habitual. Então, é curioso, cara. É curioso porque, assim, eu diria, não só diria, né, eu acho que eu posso afirmar, porque se o fato é, você está trazendo isso para uma reflexão, o quanto lidar com um pouquinho da sua terra, da sua gente e resgatar essa questão do coração da linguagem do seu passado, faz com que a gente perceba que, pô, se pá, a gente não tá tão sozinho assim, né, e por mais que você não saiba o nome dessas pessoas e tal, o quanto elas te fazem, né, e aí eu vou falar até sobre o cotidiano, né, do Sertô, de quanto elas fazem essa ruptura e fazem parecer que, pô, aqui eu tô em casa também, né? Tem brasileiro que tá assim como eu, passeando e fazendo coisas parecidas, e é a gente, sabe? É a gente da nossa terra. É foda, eu gosto. Isso sim é patriotismo, não é esse negócio de ficar negando e ficar chupando o pau dos Estados Unidos. Exatamente. E eu gostaria então que você agora fizesse a gente se sentir em casa, contando o que foi tua reflexão de como você se sentiu em casa, em um outro ambiente por aí. Cara, então, eu fui na balada de reggaeton e eu, no começo, eu tava assustado, né? Eu falei assim pra Tati, né? Eu falei tipo, não sei, né? Tô com um pouco medo. Vamos, eu vou. Mas assim, tô com aquele medinho, né? Tipo assim, é um ambiente em que eu não sei se vou ser bem recepcionado, né? Porque, enfim, a minha ex trabalha lá, tem muita gente que ela conhece, muita gente que eu conheci. E, cara, curiosamente, nesse local sempre tem... Bom, vou trazer exemplos práticos, né? Todas as vezes que eu fui a essa balada, sempre teve a mão boba. Mas a mão boba, ela passou um pouco do ponto sempre, sabe? Do tipo assim, né? Aquela apertada, aquela fofada, entendeu? Não é tipo opa, escorregou a minha mão. É tipo, você ir lá e carimbar, entendeu? E foi basicamente o que aconteceu também, né? Eu falei pra ela, que geralmente, né? Quando eu vou, assim, acontece, cara. Porque eu sou, vamos colocar entre aspas, assim, carne nova no lugar, né? De que... alguém que tem a aparência de um ursão e tal, assim, é grande, bababá, chama um pouco de atenção pela altura, e aí é uma pessoa que ninguém nunca viu, e aí todo mundo fica meio epa, né? E aí, cara, não deu outra, a gente tava saindo e eu tava tipo, caralho, nossa, finalmente não aconteceu nada, vai ver porque eu era antes, né, namorado do DJ, daí queriam provocar, alguma coisa assim, mas... Não, cara, no finaleiro ali teve um apertar minha bunda que chegou a doer minha bunda, cara. Chegou a doer minha bunda e aí o cara começou a... Isso que eu tava de mão dada com a Tati, né?
me puxou e tal. E eu nem sei porque eu tô falando isso, porque essa não é minha reflexão. Mas tudo bem, vou deixar essa história aí. E aí ele puxou meu ombro e queria falar assim, ele quer ficar com você, alguma coisa assim, eu não tava entendendo. E aí eu só, tipo, não, beleza, falou. E aí eu fui embora junto com a Tati. Mas a minha reflexão é do quanto eu me senti confortável na balada. Porque, que nem eu falei, no começo eu tava com muito medo, assim, um pouco de receio e tal, mas eu queria ir. E, cara, foi muito divertido. Foi muito divertido, assim, eu mandei umas tequila pra dentro. E aí, cara, foi do caralho, cara. Eu me senti, assim, ah, em todas as vezes eu sempre tava muito, tipo, muita gente, muito barulho e tal, aí não curto, mesmo quando tava bebendo, assim, então era tipo, tem alguma coisa aqui que... Mas estar com a Tati ali, a gente ter esse contato, até o contato físico, assim, sabe, de sentir que ela tava ali o tempo inteiro, sabe, que eu não precisava ter, tipo, ficar me assustando com barulho, coisas do gênero, fez com que eu ficasse completamente confortável, cara. E eu me diverti muito, assim. Acho que como há muitos anos eu não me divertia assim em balada, sabe? Na época que eu era mais porra louca e tal, agora que eu já tô mais cabeça, foi muito legal ter ido pra balada, ter dançado e tal, ter dançado com a Tati, ter tido esse contato físico, ter conhecido mais gente ali. Teve a parte ruim, que foi o apertada, carimbada na bunda, ele teve, mas fazer o quê? Foi todo o restante foi uma noite muito legal, assim. De ver os amigos dela, de dançar e pá, e tentar conversar, e eu tava na minha vibe, assim, falei, é isso, né, alegria pura. E, enfim, foi do caralho. Então, obrigado, amor, por ter me levado na balada do reggaeton. Tá aí outra coisa, né, que eu achei que nunca ia curtir, nunca ia dar certo, que ia ser só, tipo, podre. E agora, até eu falei antes da pré-gravação, eu falei pra vocês, bora. Eu falei, cara, agora, se tiver outra, não é que eu vou, é eu quero ir. Eu quero ir. E é isso, né, cara? Saquei. Essa reflexão aí me lembra, se a gente for pegar, dá pra gente falar de Bourdieu, do conceito de habitus, dá pra gente falar de Certeau. Então, acho que, assim, dá pra gente conectar as duas reflexões nessa mesma temática, né? Do se sentir em casa, se sentir bem recepcionado nesse ambiente, que talvez a gente fosse pegar, assim, em outros momentos, aquela ideia que a gente estava falando ali, né? Você não estava se conectando, você não estava ali, às vezes, disposto, ou mesmo na mesma vibe, né? Vamos colocar assim, do lugar. E talvez agora, de novo, a gente resgatar a temática que tem sido uma constante aí nas últimas semanas, é uma pessoa que você tá junto aí que tá te fazendo se sentir à vontade nesses diferentes ambientes, né? Com essas, né, ideias novas, com esses espaços novos, espaços que não necessariamente eram novos, né? Mas para você agora tá com um novo significado, né? Então acho que tá só a gente descobrindo esses momentos, lugares, vivências que a gente tinha, né, talvez não antecipado que aconteceriam nas nossas vidas, né? Ainda mais se estando tão cansado, né, cara? Pô, eu já tinha jogado vôlei, já tinha, né, trabalhado substituindo recepcionista, enfim, tava um caco só, e mesmo assim foi legal, rolou, foi divertido. Então agora, bora pra sessão mais? Bora sessão mais. Teremos que ir de mais um feedback ou de mais uma indicação? Cara, hoje, pelo que eu ouvi, nós temos 2 feedbacks que foram mandados pela mesma pessoa, né? Só que um deles foi mandado semana passada, após a nossa gravação, que ele chegou na nossa caixa de e-mails, e outro foi também enviado hoje, agora antes da nossa gravação aqui. Então a gente pode ler 2 vezes um feedback para uma pessoa que só vai pontuar uma vez, né? Então temos essa questão aí que foram feedbacks enviados pela Silvia. E aí, eu faço a leitura ou você faz a leitura? Não, por favor, faz a leitura. Pô, fazia tempo, hein? Caraca. Pois é, vamos lá que tem aqui 2 feedbacks enviados com os textinhos, né, da Silvia. Então, o primeiro aqui, feedback da semana passada, intitulado O Quiz e a Silvia. E ela começa assim: Oi, Sbole e Xoxin. Ainda dá tempo de dar feedback sobre o episódio especial número 300? Se não der, está encerrado este e-mail. Hahaha. Adorei esse formato, na verdade dá, então por isso que eu vou continuar aqui, senão eu tinha parado já a leitura. Adorei esse formato, super divertido lembrar, ou tentar lembrar, dos fatos e rir com vocês. O lance da palavra passeio, que vocês se mataram de rir, era piada interna, né? Não rola um meia-noite de conto ou me chama no inbox. E
Basicamente é isso. É uma piada interna que, né, é uma constante aí desde também, acho que do mestrado, a gente dá risada com passeio, rodeio e outras variações. Seguindo aqui, acertei 3 questões do quiz e o mês de quando vocês mudaram a identidade visual da thumb. Quero o meu 1 milhão. Aceito brownies também. Já que vocês usaram, sem querer, um clickbait com o título O Pedro e o Calabrês, sugiro que no episódio vocês divulgarem minha vitória, ou, né, o resultado do ranking de 2024, o título seja A Silvia e a Piranha. Sei lá, vai que sirva de isca para uns malucos que gostam da banda da aludida música. Mas daí o EP tem o Sbole ensinando como fazer piranha com alcaparras, o Xoxin pescando uma piranha, um estudo linguístico sobre o efeito de xingamento piranha nas práticas discursivas e sociais. Eu tive minha silhueta numa thumb, agora a meta é meu nomezinho em um título neste estimado podcast. Zoeira, faz isso não. Que delícia foi ouvir o episódio agora, sabendo que o comecinho dos planos do Sbole já se cumpriram. S2. Xoxin, você vai conhecer o Japão e será lá que você vai escrever seu primeiro romance S2. Quanto aos meus planos para o futuro, bom, daqui 2 anos quero ter me livrado do lugar em que trabalho, estar morando na praia, tomando minha água de coco bem tranquila como ex-campeã do ranking de mais uma semana, vendendo castelo de areia e fazendo cosplay de sereia. E chegar aos 50 quilos. E finalzinho do EP. Vocês são 2 lindos. E é lindo ver a amizade de vocês. E ouvir a interação de vocês faz bem para todo mundo. Bobo é quem não ouve mais uma semana. Despeço-me com a indicação de uma música que tem cão no título. É a Fogo no Cão, da Resgate, presente no álbum On The Rock, de 1995. Até mais. PS, fui pesquisar quantos feedbacks, em média, enviei para mais uma semana, e olha essa imagem aqui. Como no podcast não tem recurso visual, eu vou narrar o que está acontecendo. Diz aqui, é um print, né, mostrando basicamente uma filtragem de quantos feedbacks a Silvia mandou, e ela destaca aqui 50 de muitos. Foram 62 no total, mas devo ter mandado alguns pelo Insta também. Poxa, eu gosto dos 6. S2. PS2. Mais de 60 fucking feedbacks enviados, e toda vez que eu vou colocar o endereço eletrônico de vocês, escrevo mais uma semana, @. E é isso, basicamente esse foi o feedback da Silvia. Já leio o segundo, ou você quer primeiro falar sobre esse? Não, vamos emendar tudo junto, porque o tempo tá curto. Tá curtíssimo, então vamos lá pro feedback enviado hoje, que também foi enviado pela Silvia, que é intitulado O Tango, o Cachorro e a Delegacia. Ouvindo aqui os últimos episódios para tentar ficar em dia com mais uma semana, e que delícia de episódios, S2. Imagino que não estava em seus planos você me visitar para eu conhecer a Gabi quando você esteve em Maringá, Sbole. Seu sapequinha. Mas tudo bem, você não iria me encontrar, pois eu estava na delegacia. Eu não faço ideia dessa referência, o que aconteceu que ela estava na delegacia, mas espero o próximo feedback para a Silvia falar o que tem a ver a delegacia aqui no rolê. Enfim, seguindo, então fica combinado assim. Te vejo quando você for entregar meu prêmio, e se a Gabi puder vir junto, seria uma honra muito grande conhecê-la. Torcendo aqui para o AP dar certo o quanto antes, e muito feliz por essa nova etapa na vida de vocês. S2. Coração quentinho de ouvir sua história com a Tati, Xoxin. É nítido pelo seu tom de voz a sua alegria. S2. Já vai vendo o preço da passagem para o Camboja, porque o primeiro ano de namoro vai ser comemorando lá. S2. E já sou fã dela também. Gargalhando com a fogueira do amor. Inclusive, acho que isso pode virar uma sessão de causos amorosos aí no mais uma semana, hein? Vocês já devem conhecer, mas fica aí de sugestão a música Feliz pra Cachorro, do 5 a Seco, para representar o regozijo assaz avassalador do Xoxin. E o tango La Comparsita pro Sbole, que voltará da Argentina recheado de aventuras. É isso, até mais. E um sorrisinho aqui. PS, sorveteria bacana em Maringá. Borelli e Flor do Ingá. Podia fazer merchan? PS2. Se os títulos do podcast são sempre 2 palavras, os títulos dos feedbacks deveriam ser 3. Criei esse critério hoje, válido só para hoje também. E é isso, esses foram os feedbacks da Silvia. Você tem considerações, Evandro Xoxin? Eu tenho o meu grande agradecimento, obrigado por mandar seus feedbacks. Uma pena
que só vai contabilizar um, porque, né, o Sbole tem suas regras. Correto. E eu sou... Correto? E é isso, né? Muito obrigado pelo feedback. Que bom que você voltou a escutar a gente e que bom que você ouviu o episódio 300, porque, assim, é um dos meus episódios, acho que agora é um dos favoritos, assim, porque foi muito divertido fazer, extrapolou o horário, a gente não tava nem aí. Então, muito obrigado. Obrigado por escutar. Eu quero saber do caso da delegacia também. Desde que eu conheci a Silvia pessoalmente, a gente já falava sobre essa canção, né, da Ô Silvia Piranha, a famosa e não tão gostosa música do Camisa de Vênus. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo feedback e eu passo a bola para vocês, Bole. Beleza, então minhas considerações são que primeiro, né, agradeço pelos feedbacks, e aí, sobre os comentários, eu acho que vou focar aqui mais no segundo feedback, porque o primeiro foram mais comentários do episódio 300, né? Então aqui, primeiro, né, sobre a ida para Maringá, não deu tempo de ver ninguém, né, especialmente porque eu acabei ficando no hospital, e sim, tá nos planos, eventualmente, ver Silvia, ver Varejão, ver Zorzi, ver Denis, ver todo mundo. A questão é que o tempo é sempre muito zoado de curto. Do ano passado para cá, eu tava fazendo, né, tendo essa conversa com a Gabi aí, que eu fui acho que uma vez só assim com um tempo, né, em 2024, porque nos outros foram todos uns bate e volta zoado. Quando eu quebrei dente, tem que correr, fazer umas coisas assim de última hora, e aí agora, né, com o sossego, né, de ter resolvido pelo menos a questão, né, da aprovação no concurso, já dá para começar a programar viagens para visitar pessoas, né, para ter um pouco mais de contato social aí com a galera que eu conheço. Então, sim, está nos planos eventualmente para Maringá para ver, né, Silvia e entregar brownies caso ela venha a ser vencedora do ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que é uma premiação, cabe ressaltar sempre, premiação oficial, não oficial, que não está em lugar nenhum que eu sou obrigado a dar brownies para o vencedor ou vencedora. Então, só feita ressalva, mas, né, vamos acompanhando o que vem por aí. E tá torcendo muito aqui pro AP, que ela comentou. Eu também estou torcendo muito que esse AP não sai da minha cabeça. Adorei ele. E então, vamos lá, pensamento positivo, né? Para ter condições de arcar com isso. E aí, deixa eu ver o que mais. Parará. Eu acho... tá, tem aqui o merchan... não, peraí. Tem outra coisa. E tem aqui um outro comentário que ela falou, né? De sessão de causos amorosos, né? O Fogueiro do Amor. Eu fico um pouco, assim, receoso em fazer isso, porque já tem o melhor podcast com comentários de dilemas amorosos aí da podosfera, que é o Both Things Played Hard, né, do Bola Presa. Eles são, assim, né, comentaristas e conselheiros muito melhores do que a gente. Então, fica aqui já a indicação grátis para, né, galera sempre ir lá conferir que o Bola Presa está orientando um podcast de basquete que fala sobre relacionamentos. Deixa eu fazer. Um podcast de relacionamentos que também fala de basquete por aí. E basicamente é isso. Então eu só agradeço de novo e é isso. Agora a gente pode ir para os recadinhos. Vamos lá para os recadinhos. Então, se você quiser mandar um feedback, assim como a Silvia fez, e deixar a gente um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência e conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, curta daquela famosa piramidada. Espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que aí ela acaba mandando uma mensagem para cá, e uma vez que ela manda essa mensagem para cá, ela pontua no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje, porque teve feedbacks,
Então, nós temos aqui com 2 feedbacks a Jess, com 6 feedbacks a entidade Príncipe Nigeriano, e agora, com 11 feedbacks isolada na liderança, nós temos a Silvia. E basicamente é isso. Tudo que a gente tem agora é nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.